graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Vinícius e a Thaís, e a gente agradece primeiramente a você que está nos assistindo agora por mais uma oportunidade da gente estar tendo de adorar o Senhor juntos, né? E a gente agradece mesmo a você que está nos assistindo e agradece a Deus. Logo, logo a gente vai estar orando, mas antes de qualquer coisa eu peço para que você esteja compartilhando esse culto, compartilhando essa transmissão, para que outras pessoas vejam, para que outras pessoas sejam impactadas pela palavra do Senhor. A gente vai ter louvor, a gente vai ter o nosso Momento Libras, vamos ter uma mensagem muito especial, que a gente está começando uma nova série, que tem como tema Sociedade Sem Corrupção. É uma nova série que a gente está iniciando, que vai falar um pouquinho mais sobre os tempos que a gente está vivendo e sobre o que a igreja tem que fazer, o que nós temos que fazer perante tudo isso. E a gente pede mesmo que você esteja compartilhando e também a gente pede que você esteja abrindo sua Bíblia em Mateus 5, que a gente vai estar lendo o versículo 1 e 2, perfeito? Mateus 5, 1 e 2, que vai dizer assim: Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. A gente vai estar conversando um pouquinho mais sobre isso na mensagem e refletindo um pouquinho mais. E agora eu peço para que você esteja fechando o olho e orando juntamente conosco. Deus, primeiramente nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma semana concluída, por mais uma semana que está se iniciando. E a gente te agradece por todas as coisas que o Senhor tem feito, por cada bênçãos, por mais um respirar, por todas as coisas que a gente vê, que a gente faz e a gente não repara. Que o Senhor realmente possa estar nos abençoando, possa estar conosco nesse culto, nessa transmissão, que pessoas possam estar ouvindo a Tua Palavra, que pessoas possam estar sendo comovidas com Teu amor. Que em nome de Jesus, Senhor, venha, faça morada em nós e que em nome de Jesus o Senhor realmente possa estar aqui conosco essa noite. Em nome de Jesus nós te pedimos, nós te agradecemos e que tudo aqui seja para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém, pessoal. A gente vai estar agora com os nossos louvores, em nome de Jesus. Ainda
que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Coração que espera, incomparável, gloriosa luz, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia, e sabendo que estás aqui, eu não Deus comigo está. Se Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou.
o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. E aí, pessoal, tudo bem? O meu nome é Thaís, esse aqui é meu sinal e hoje nós vamos aprender 5 sinais. O primeiro é o sinal de governo, que é esse aqui. O segundo é o sinal de reino. Então, com as duas mãos em R, formando um círculo. O terceiro é o sinal de misericórdia. O quarto é de mansidão, que a gente pode usar o sinal de calma, que é esse. E o quinto sinal é de bem-aventurados, que significa o quê? Pessoas felizes. Então a gente pode usar o sinal de feliz, que é as duas mãos na configuração em F. Beleza? Até o próximo! Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Segura em ti, sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus.
Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Graças a Deus. Que a paz de Jesus esteja com você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. É um prazer ter você novamente aqui, poder me dirigir, ministrar a palavra de Jesus, o Evangelho de Jesus para a sua vida. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos juntos refletir na palavra do Senhor. Quero te convidar, a gente vai iniciar uma nova série hoje. Esse é o nosso primeiro encontro dessa série com o tema Sociedade sem Corrupção, um governo contra a cultura. Então, a nossa proposta é refletir com base aqui no Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, famoso Sermão de Jesus, lá no monte, em Mateus capítulo 5 e até o capítulo 7, a gente vai, nesses próximos encontros, conversar sobre este sermão. Quais são os ensinamentos, quais são os conteúdos ali, as lições práticas que Jesus ensina para os seus discípulos que se reúnem ali ao seu redor para aprender com o Senhor. Então vamos juntos, vamos falar com o Senhor Jesus. Nessa série Sociedade sem Corrupção, nós vamos ver em primeiro lugar o seu perfil. Qual é o perfil da sociedade sem corrupção, das pessoas que fazem parte desse governo contra a cultura? Bom, a frase do presidente Jair Bolsonaro no mês passado, quando ele afirmou ter acabado com a Operação Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo, essa foi a frase dele, foi uma frase que repercutiu bastante nas redes sociais. E a gente não quer entrar aqui no mérito da questão, mas a gente precisa compreender uma verdade. Enquanto houver humanos governando a nação ou qualquer que seja o poder, enquanto houver pessoas humanas em qualquer que seja o poder, sempre haverá imperfeições, sempre haverá corrupções, injustiça, sempre haverá impunidade neste mundo. Então, o que a gente precisa pensar é isso, né? Agora a gente está no período de eleições, né, municipais, a gente vai eleger o governo municipal, né, de cada cidade e como cidadãos nós temos o dever, né, de votar, mas a gente precisa ficar atento para quem são os melhores candidatos que possuem bons históricos, que de fato possuem ficha limpa, né? Ficha limpa de verdade. A gente precisa atentar para isso, mas a gente não pode se iludir com um pseudo-otimismo, né? Tem gente que é otimista demais e acha e coloca a sua esperança, a sua expectativa toda num candidato só, seja ele quem for, né? Nós não podemos ser assim, porque só existe uma sociedade sem corrupção, é o governo contra a cultura. Esse governo contra a cultura é o reino de Deus. Somente esse governo, somente essa sociedade que como disse Paulo, ela vem do céu, né? A nossa cidadania é do céu, de onde nós aguardamos o Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Só ela é que de fato é sem corrupção e é perfeita. Nós somos chamados para fazer parte dessa sociedade. Quando nós aceitamos esse chamado, então a nossa vida é transformada e aí nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Mas como é o perfil dos cidadãos deste reino? Quais são as características ou as marcas que de fato vão
diferenciar os cidadãos do reino de Deus. É o que a gente pode ver no início do sermão de Jesus aqui no monte, lá no monte, nas famosas bem-aventuranças. Capítulo 5 de Mateus, primeiros versículos vão apresentar as bem-aventuranças. Elas vão enfatizar pelo menos 8 marcas principais da conduta e do caráter cristão com relação a Deus e aos homens. Então, o que essas marcas nos ensinam? Essas qualidades juntas, elas estabelecem para nós as responsabilidades, mas também os privilégios da condição do cidadão do reino de Deus. Estes são bem-aventurados. Os cidadãos do reino de Deus são bem-aventurados. Nós vemos aqui, de fato, as principais marcas do caráter e da conduta do cristão em relação a Deus, em relação às pessoas. Vamos refletir? Aqui Jesus ele mostra a verdadeira ética cristã e como os cidadãos do reino realmente podem viver, como os cidadãos do reino podem de fato viver, como que eles vivem, como que eles podem desfrutar das bênçãos do reino celestial. Bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Bem-aventurados é uma palavrinha só em grego, na língua grega, que é makarios. E bem-aventurado significa mais que feliz, sumamente abençoado. Nessa sociedade, você e eu podemos ser mais que felizes, porque nós vivemos agora em um reino que é de ponta cabeça, ou seja, que é contrário aos valores do mundo. É um reino diferente, é um reino que nunca se viu aqui na esfera humana. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Vamos abrir a Bíblia para nós vermos como os cidadãos do reino realmente vivem. Se você já faz parte do reino de Deus, vem com a gente. Se você ainda não faz parte, qual deve ser a postura, o que implica, o que significa ser bem-aventurado. Então convido você para a gente ler junto as bem-aventuranças. Quais são as marcas do seu perfil com base nessas bem-aventuranças lá, a partir de Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo. A gente vai ver aqui as primeiras 2 bem-aventuranças que estão no versículo 3 e 4, e a gente consegue compreender em primeiro lugar que os cidadãos do reino dependem de Deus e levam o pecado a sério. Os cidadãos do reino de Deus dependem dele e levam o pecado a sério. Em Mateus 5, 3 e 4, nós lemos as duas primeiras bem-aventuranças, está escrito assim, eu quero ler com você, diz assim, olha, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Cidadãos do reino são pessoas que confiam exclusivamente em Deus, dependem de Deus. Este é o sentido dos pobres em espírito, esse é o sentido de pobre em espírito aqui na primeira bem-aventurança, no versículo 3. A palavra de Jesus, ou a palavra que o Senhor Jesus está utilizando aqui para pobres, ela vai descrever um mendigo que é desprovido das riquezas do mundo, um mendigo que não tem por si mesmo nenhum recurso para viver. Ele vai sempre depender, é alguém que é totalmente dependente de outra pessoa. Mas aqui o texto trata de uma pobreza interior e não material. Porque, afinal de contas, não existe alegria nenhuma em não ter o que comer. Então, Jesus está falando que é feliz quem é mendigo no sentido espiritual, é no sentido interior, né? Quem é autossuficiente, ele não consegue depender de ninguém, ele não depende de Deus, ele não confia em ninguém. Mas para o Senhor é feliz quem é pobre deste jeito aqui, em espírito, que não é autossuficiente, mas que confia e depende exclusivamente em Deus, depende exclusivamente de Deus para a sua salvação. Ele não tem nada para oferecer para a salvação. Aliás, não há nada mesmo. Não existe nada, absolutamente nada em nós mesmos que nós podemos oferecer a Deus como uma espécie de barganha, para trocar a Ele por suas bênçãos, para trocar com Ele por sua redenção. Não há nada em nós, na nossa própria natureza, que faça com que a gente mereça algo da parte de Deus. Isso que Ele concede para nós é por sua graça. E a gente é feliz quando a gente descobre isso, né? Quando a gente reconhece, quanto mais cedo a gente reconhecermos essa verdade, quanto mais cedo nós reconhecermos essa verdade, então mais felizes nós seremos, porque então nós teremos, diz o texto para nós, versículo 3, o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, seja pobre em espírito, dependa de Deus, não queira se apresentar como alguém
que tem algo espiritual para oferecer. Não, nós não temos. O que temos hoje, pela graça de Deus, para oferecer é o próprio Deus, é a sua própria graça. Ela nos preenche e ela nos conduz. O reino, ele não pertence a quem é espiritualmente arrogante, mas a quem é humilde de espírito e pela fé aceita o seu reinado, aceita o seu governo. Vivendo assim, quem vive assim tem consciência de suas falhas. Nós temos consciência de que erramos e que temos falhas, mas com a ajuda de Deus a gente pode voltar a se aproximar do Senhor. A gente pode de fato se prostrar diante de Deus com o coração quebrantado para suplicar por sua misericórdia. E Ele nos atende, Ele nos atenderá. Esta é a direção, parece que é nessa direção aqui que a segunda bem-aventurança vai, que nós lemos aqui no versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Os que choram com arrependimento, pela inocência perdida, são consolados. O choro aqui é exatamente esse. Nós choramos por diversos motivos. Ficamos tristes, enfrentamos situações difíceis, mas o choro de Mateus 5,4 não tem a ver com os sofrimentos da vida. Esse choro tem a ver com um choro pelo pecado. A palavra choro usada por Jesus aqui refere-se a uma tristeza profunda, incapaz de ser contida. Nós precisamos chorar diante da natureza pecaminosa. Nós precisamos chorar quando nós não somos justos, quando nós fomos injustos com as outras pessoas, ou quando nós ofendemos a Deus, quando nós ofendemos ao nosso Deus, ao Senhor. Então nós devemos nos entristecer. Paulo disse isso aos Coríntios, que ele ficava feliz porque eles ficaram tristes por causa do seu pecado, porque a tristeza, segundo Deus, ela vai nos conduzir à salvação, mas a tristeza, segundo o mundo, nos conduz à morte. Por isso é feliz quem se entristece diante de Deus. Por quê? Por que é feliz? Porque se nós nos entristecermos por causa do nosso erro, por causa do nosso pecado, então nós recebemos de Deus um único consolo que alivia o desespero. Nós recebemos o perdão da graça de Deus e esse perdão nos consola, esse perdão nos sustenta, esse perdão nos transforma. Deus tem perdão para a sua vida se você se entristecer por causa do seu erro. O que você não pode é esconder o seu erro, mas se você confessar esse erro com tristeza, Deus vai te abençoar com alegria. Amém? Aceite, portanto, o governo contra a cultura de Deus com humildade e confesse o seu pecado com tristeza. Dependa de Deus e leve o pecado a sério. Leve a sério, não brinque de pecar. Não fique flertando com o pecado, porque você pode ir para um abismo sem volta. Mas faça isso, confesse diante do Senhor para você ser feliz de verdade. Em segundo lugar, a gente olhando aqui ainda para as marcas dos cidadãos do reino de Deus, nós vemos que eles estão governados por Deus e por sua justiça. Veja, na sequência do texto aqui no versículo 5 e 6, a gente pode ver mais duas bem-aventuranças. O texto diz assim, olha, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Os valores do reino de Deus realmente são diferentes dos valores da nossa cultura. Eles vão de fato contrapor, porque no sistema deste mundo os mais fortes que se impõem sobre os demais é que são bem-sucedidos. Mas para Jesus a felicidade está com quem não depende de si mesmo, como a gente viu aqui, depende de Deus, mas também com quem é manso, cuja vida está debaixo do controle de Deus. Esse é o sentido da palavra manso aqui. A palavra traduzida por mansos, ela era usada para descrever um cavalo domado, um animal feroz, domado, e ela se refere ao poder sob controle. Nós controlamos esse poder, controlamos muitas vezes a raiva, porque nós temos mansidão. É manso quem já morreu para si mesmo. Nós já morremos para nós mesmos por causa de Jesus. E fomos domesticados pelo Espírito Santo de Deus. A mansidão é fruto do Espírito de Deus. Quem é manso obedece às ordens do Altíssimo Deus. Se nós aprendemos a viver assim, então, diz a Bíblia, nós herdaremos a terra. Herdarão a terra aqueles que são mansos. No futuro, nós viveremos em novos céus e nova terra, diz a Bíblia, onde habitam a justiça. Por isso mesmo,
Por isso mesmo é que nós somos mais felizes, porque nós temos essa esperança precisa encher o seu coração de alegria. Um dia você vai herdar a terra, você estará presente na nova terra e no novo céu. Mas até lá a gente não pode fechar os nossos olhos para as injustiças do nosso tempo. Como cidadãos do reino dos céus, como cidadãos do reino de Deus, nós precisamos ter fome e precisamos ter sede de justiça, diz o versículo 6. São bem-aventurados quem tem fome e sede de justiça. A justiça na Bíblia ela vai ter 3 aspectos. Nós temos pelo menos 3 aspectos da justiça. O aspecto legal, o aspecto moral e o aspecto social. A justiça legal é a justificação, é a declaração de que aos olhos de Deus nós somos justos, nós somos justificados, somos declarados inocentes. Deus agora tira a culpa que está sobre nós por causa do sacrifício de Jesus na cruz e imputa em Jesus os nossos pecados. Então nós somos inocentados, Deus nos inocenta, aos olhos de Deus nós somos justos e agora nós podemos nos relacionar com Ele pela fé. Romanos capítulo 5 e o versículo 1 diz isso para nós. Agora a justiça moral, ela está relacionada ao caráter e à conduta que vai agradar a Deus. Como é que você tem vivido? A maneira como você vive agrada a Deus? Então uma das perguntas mais importantes que a gente precisa fazer é assim, olha, a maneira como eu vivo, isso que eu faço, isso que eu falo, isso que eu penso, isso que eu vejo, isso que eu escuto, isso que eu canto, agrada a Deus? Tem agradado ao Senhor a maneira que eu escolhi viver? Então, ao responder essa pergunta, você vai saber se você tem vivido a justiça moral de Deus ou não. É essa justiça que a gente precisa sentir fome e sede, segundo o texto aqui. Precisamos ter fome e sede dessa justiça que agrada ao Senhor, porque ela é interior, ela é interna, ela está na mente, ela está no nosso coração, ela tem a ver com as nossas motivações, aquilo que vai de fato nos impulsionar a fazer as coisas. Porém, essa justiça moral também nos conduz para a justiça social, para fazer o bem ao próximo. Você se importa com os bebês recém-nascidos que são abandonados? Você se importa com as crianças que são exploradas com trabalho escravo? Com os adolescentes que são explorados sexualmente? Você se importa com as famílias pobres e oprimidas e que são cada vez mais oprimidas por causa da sua pobreza? Os governos deste mundo, eles prometem justiça, mas eles se vendem por dinheiro, eles se vendem por poder e eles desviam o dinheiro que eram para ser destinados a hospitais, para a construção de novos hospitais. Eles desviam verbas que eram para a educação, que eram para ser destinados para a construção de escolas. E eles mandam esse dinheiro para paraísos fiscais, para a conta de corruptos. E a impunidade só cresce, a impunidade só prevalece. Dá para fazer de conta que nada disso acontece? Você consegue viver fingindo que isso não existe? É impossível, não dá. E o que é que a gente tem a ver com isso? A gente precisa ter fome e sede de justiça. A Bíblia diz que se nós tivermos fome e sede de justiça, se nós buscarmos fazer essa justiça, denunciar a injustiça, a Bíblia diz que nós seremos saciados. Por isso, faça o bem a quem você pode fazer. Faça o bem sem olhar a quem. Faça de fato a quem precisa. É certo que se nós vivermos dessa forma, fazendo bem a quem nós pudermos, nós seremos coroados com a justiça completa quando o reino de Deus vier em plenitude para nós. Amém? Em terceiro lugar, olhando ainda para estas marcas do povo de Deus, deste novo povo, cidadãos do reino, tratam as pessoas com misericórdia e suas intenções são puras. As intenções dos cidadãos do reino são puras. Em Mateus 5, versículo 7 e 8, nós temos a quinta e a sexta bem-aventurança, que diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Aleluia! Segundo os filósofos gregos, a misericórdia era uma enfermidade da alma, era um sinal de fraqueza. E aí nós vemos mais uma vez os valores do reino confrontando o que a sociedade pensa, o que a sociedade vai pregar. Para Jesus, esta aqui é uma característica do perfil dos cidadãos do seu reino, e não uma fraqueza da alma, não uma enfermidade da alma. A misericórdia é ver
alguém sem alimento e dar-lhe comida. Misericórdia é ver uma pessoa implorando amor e dar-lhe amor, conceder-lhe amor. É ver alguém solitário e fazer-lhe companhia, oferecer-lhe esta companhia. Misericórdia é atender às necessidades e não apenas senti-las. Não basta nós apenas sentirmos algo, nós precisamos nos mover em direção a essa necessidade social. Então aqui a misericórdia é a prática da nossa vida. Cidadãos do reino demonstram na prática aquilo que são e a vida que têm. E a recompensa da misericórdia é a própria misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Nós também receberemos misericórdia da parte de Deus. Aliás, nós devemos ser misericordiosos como nosso Pai é misericordioso com a gente. Lucas 6,36 diz isso. Nós já recebemos a misericórdia de Deus, nós merecíamos a morte, mas Deus não nos imputou a morte. A nossa morte, na verdade, foi imputada sobre Jesus e Ele morreu em nosso lugar. Na verdade, Ele, além de não nos castigar como nós merecemos, o que é misericórdia, Ele também nos presenteia com a sua graça. Ele nos dá vida por meio da morte de Jesus. Salmo 103:10 diz que Ele não nos trata como nós merecemos, segundo as nossas iniquidades. E Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o presente, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Outra característica dos discípulos de Jesus é a pureza de coração. Aqui no versículo 8, nós lemos que são bem-aventurados aqueles que são puros de coração. A palavra grega que aparece nesse texto era usada para descrever a limpeza da roupa suja, depois que ela era lavada. E ela também poderia ser empregada para designar o vinho ou aquele leite que não foram adulterados mediante a adição de água, que não foram misturados, ou mesmo até para designar o metal que é puro, que não tem mescla, que não existe liga nenhuma nele. Portanto, os limpos de coração são aqueles que têm intenções puras, que têm um coração puro, intenções que não são adulteradas, que não são misturadas, que não são mescladas. É alguém que é sincero em tudo o que faz. Se você tem vivido uma vida de falsidade, chegou a hora de mudar. Está na hora de deixar-se ser transformado pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Seja na vida pública ou na vida particular, seja com Deus ou com os outros, você e eu somos chamados pelo reino de Deus, pela mensagem do Evangelho, a vivermos uma vida com sinceridade. Chega de hipocrisia, chega de falsidade, chega de máscaras. Não essa máscara que protege você da Covid-19. Mas a máscara da alma. Essa máscara a gente precisa derrubar por terra. Fale a verdade, sempre fale a verdade, tenha credibilidade em suas palavras, cumpra o que você prometer. Quem vive assim, diz a Bíblia, verá a Deus. Bem-aventurados que têm coração puro, porque verão a Deus, versículo 8. Nós nos encontraremos com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, e nós o veremos como Ele é. Um dia nós o veremos e o identificaremos, não haverá mais impedimento entre nós e Deus, não haverá mais o pecado que nos separa de Deus. Hoje nós podemos viver assim por causa de Jesus Cristo, mas um dia nós viveremos assim, com Jesus Cristo para sempre, porque não haverá mais nenhuma maldade. E nós teremos essa comunhão eterna com Jesus. Não haverá mais ruptura entre o nosso relacionamento com Deus. Para a gente terminar, em quarto lugar, ainda nas marcas dos cidadãos do reino, o último destaque que a gente faz aqui é que os cidadãos do reino são construtores de pontes. Os cidadãos do reino de Deus são construtores de pontes, apesar das perseguições. Queria ler com você as duas últimas bem-aventuranças agora, a partir do versículo 9. Veja que o texto diz assim, olha, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa, disse Jesus, os insultarem e os perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. O mundo está cheio de marchas, de passeatas e de protestos, porque as pessoas não têm paz interior.
Então elas estão sempre buscando e sempre reivindicando algo. Estão sempre fazendo algum movimento nesse sentido. O nosso mundo, ele nunca precisou tanto de verdadeiros pacificadores como em nosso tempo, que transmitem a paz que excede todo entendimento através de Cristo Jesus, que é o nosso príncipe da paz. É o que nós vemos lá em Isaías 9:6 e em Filipenses 4:7. Só Ele tem essa paz que vai além do que é exterior, né? É uma paz em meio à guerra. A gente pode ter paz mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tribulações. Esta paz que o mundo não pode oferecer. O mundo não tem essa paz. Jesus falou isso em João 14:27. Ele diz que Ele tem a paz que o mundo não dá. O mundo não pode dar a paz que só Jesus tem. A ONU, que é a Organização das Nações Unidas, elas jamais conseguirão, a ONU jamais vai conseguir instalar a paz de verdade no mundo, como ela se propõe a fazer. Não existe esse negócio de paz mundial. Não pelos meios humanos, somente quem tiver Jesus no coração de fato desfrutará a verdadeira paz. A gente precisa ter essa expectativa. Por isso mesmo, essa paz verdadeira, ela só vai acontecer na sua plenitude no futuro, no reino futuro do Senhor, quando o Senhor vier com o seu reino estabelecido. Mas como filhos de Deus, nós precisamos promovê-la, nós devemos promovê-la. Nós somos chamados para sermos agentes da paz, promotores da paz. Somos chamados a fazer isso em pelo menos dois sentidos. Primeiro, em relação a Deus, e depois em relação aos homens. Quando nós fazemos isso em relação a Deus, é quando nós anunciamos. Então, anunciando o que Jesus fez pelas pessoas que estão em inimizade com Deus, nós promovemos a paz entre as pessoas e Deus. Por meio de Jesus, através de Jesus, elas podem ter paz com Deus novamente e se relacionar com Jesus, voltar a ter amizade com Jesus Cristo. E com relação às pessoas, é construindo pontes. Nós somos chamados a construir pontes entre as pessoas que estão em guerra. Você conhece alguém que está em guerra? O que você tem feito? Você tem colocado mais lenha na fogueira? Ou você tem, de fato, apaziguado a situação e fortalecido os laços relacionais às amizades? A paz também é fruto do Espírito Santo. E quando nós promovermos a paz, então nós seremos reconhecidos como filhos de Deus. Façamos isso em nome de Jesus, ainda que nós sejamos perseguidos por causa disso. E é isso mesmo. Quem é cidadão do reino pode sim ser perseguido. Porém, somos bem-aventurados se nós somos perseguidos por causa da justiça. É isso que a Bíblia diz para nós. Porque nós temos o reino dos céus. O reino dos céus é garantido para nós. E a gente pode ter paz no coração. Portanto, nós não devemos viver enganados. Seguir as propostas de Cristo e de seu governo é sim declarar guerra contra o sistema do nosso século. Contudo, a perseguição por causa desse reino, por causa de Jesus, por causa dele, deve ser encarada como um privilégio, como um motivo de alegria. Paulo considerava os seus sofrimentos um privilégio. E ele disse, eu trago no corpo as marcas de Cristo. As marcas ali eram literalmente as feridas, os sofrimentos que ele enfrentava por causa da perseguição que ele sofria, uma vez que ele se rendeu a Jesus Cristo e decidiu viver e morrer por este Evangelho. Nós não somos os únicos a ser perseguidos. Os apóstolos foram perseguidos e o texto vai dizer, os profetas que vieram antes dos apóstolos, eles também foram perseguidos. Os profetas que vieram antes de nós também foram perseguidos no seu tempo. Se você for ridicularizado, portanto, por fazer o que é justo e é bom, você deve glorificar a Deus por isso, porque você está sendo perseguido por fazer algo honesto e não desonesto. Quando falarem mal de você porque você é diferente das pessoas que estão à sua volta e que fazem coisas ultrajantes, coisas vergonhosas, ou quando tentarem puxar o seu tapete no trabalho porque você serve a Jesus Cristo e porque você não compactua com a injustiça, então você precisa se lembrar, a sua mente precisa lembrar
que grande é a sua recompensa nos céus, diz o versículo 12 de Mateus 5. Grande é a sua recompensa, por isso alegre-se no Senhor. Você está no caminho certo se você está sendo perseguido porque está fazendo bem. Amém? Eu termino aqui para refletir e praticar. Nós não podemos viver em uma sociedade sem corrupção plenamente aqui. É impossível. É verdade, não tem como. Esse negócio de governo sem corrupção não é real. Isso a gente não pode pensar isso, que vai haver. A gente louva a Deus por haver candidatos, por haver políticos que não têm a ficha suja e que não estão envolvidos em corrupções e tudo mais. Mas não se engane, sempre haverá corrupções em qualquer que seja o governo humano. Mas a gente pode viver sem se corromper. Apesar de nós não podemos viver aqui hoje num mundo sem corrupção, a gente pode viver sem nos corrompermos. Nós podemos viver sem nos corrompermos com os valores deste mundo. Romanos 12:1, inclusive, vai nos aconselhar isso. Não se conformem com os padrões deste mundo. Porque Jesus morreu em nosso lugar para nos transportar das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 de Pedro 2, versículo 9. Porque Ele morreu no nosso lugar e porque Ele fez isso justamente para nos tirar das trevas e nos trazer para a sua luz. A gente pode fazer isso porque a gente tem hoje a própria luz de Deus em nós. Jesus é a luz do mundo e Ele vai iluminar a nossa vida e vai nos conduzir. Se a gente é cidadão do reino, se a gente pode promover alguma mudança, alguma transformação, é por causa dEle, é por causa do Senhor que está com a gente, que está em nós, através da nossa mensagem, se ela for uma mensagem sobre Ele. Quer desfrutar as bênçãos deste reino? Então dependa de Deus e leve o pecado a sério. Leve o pecado a sério. Aceite o justo governo de Cristo contra a cultura. Trate as pessoas com misericórdia e com intenções puras. Por fim, seja um construtor de pontes, mesmo que isso lhe cause sofrimento. Porque, como disse Pedro, se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Amém? 1 de Pedro 3,17. Que Deus nos conduza neste processo e que você e eu tenhamos essa bênção de Deus, tenhamos condições de fato glorificar o nome de Jesus, ainda que a gente sofra por isso, mas que jamais sejamos envergonhados e perseguidos por fazermos algo desonesto, por fazermos algo errado. Nós somos cidadãos do reino de Deus, então vivamos dessa maneira, vivamos como os tais, como cidadãos desse novo governo, desse governo contra a cultura. Amém? Eu quero orar com você nesse sentido, pedindo a Deus que nos dê essa graça para vencermos todas as intempéries da vida, todas as tribulações, todas as situações que vêm nos tentando e nos tentando afastar da vontade de Deus. Você é chamado nas bem-aventuranças a viver a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Eu não sei se você tem enfrentado alguma tentação, mas eu sei que Deus está lhe chamando para viver de forma diferente de como as pessoas que são inclinadas para este mundo vivem. Ore comigo nesse momento, vamos juntos pedir a bênção de Jesus. Quero orar pela sua vida, se você tiver algum problema, alguma enfermidade também. Vamos juntos, apresente diante de Deus. E o Deus que está com a gente aqui agora, Ele vai te ouvir e vai te abençoar. Nesse momento, se você crer, Ele pode ouvir a sua oração e pode conceder a graça que você precisa. Ore junto comigo, por favor. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos agradecidos a Ti por causa desse sermão do monte. Especialmente hoje aqui nós vimos as bem-aventuranças. Pai, que nós sejamos bem-aventurados, que nós sejamos mais que felizes, que sejamos sumamente abençoados, Senhor, por viver da maneira como o Senhor nos ensina a viver. Ajude a gente a viver os valores e os padrões deste reino, Senhor, do reino de Deus, e não nos valores deste mundo. Senhor, abençoe agora cada pessoa que está do outro lado e está passando por dificuldades, por enfermidades, ou está sendo tentado a abandonar a fé, ou está sendo tentado a deixar a comunhão do Senhor. Pai, mude-nos, transforme-nos, ajude-nos, Senhor, a vivermos conforme a sua vontade. Ajude essa pessoa a viver assim também. Senhor, que de fato a gente viva sendo transformado a cada dia
E além disso, que a gente viva de maneira transformacional, ou seja, também sendo agentes de transformação na vida das pessoas que estão à nossa volta e que mudemos, Senhor, por meio da palavra de Jesus Cristo, a realidade que está ao nosso redor, que está distante de Ti. Usa-nos para a glória de Deus, nós oramos e Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Quero lembrar você e desafiar você a continuar sendo fiel nos dízimos, nas ofertas. Os cidadãos do Reino de Deus também têm fidelidade financeira, têm compromisso financeiro com o Reino de Deus. Então você que já está acostumado a ofertar e a dizimar, continue sendo fiel, mantenha a sua fidelidade, a bênção de Deus continuará sobre a sua vida. Por acaso, se você tem falhado nessa área, quero desafiar você a rever esse princípio, esses valores e voltar a ser fiel com Deus, porque Deus tem cuidado de você e Deus não vai deixar faltar nada e Ele continua cuidando. Então, por causa disso, mantenha a sua fidelidade. Quero lembrar você, a gente está aqui na nossa igreja local em Itatiba, a gente vai começar agora uma reforma elétrica e a gente vai reformar o nosso ambiente, o nosso espaço aqui, para quando a gente voltar para o encontro presencial, a gente ter uma estrutura que possa melhor acolher a você que é daqui da nossa cidade. Então, se você tiver o desejo no coração de contribuir também com a gente, não tiver a conta ainda do acesso, fale com a gente aqui, fala assim, eu quero contribuir, mas é para a reforma, destinar para a reforma, e a gente fala com você como que é o procedimento, o caminho que você pode fazer, tá bom? Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua generosidade, e eu desejo a você que a bênção de Jesus esteja com você agora e por todos os dias, e a gente se vê no próximo domingo com mais uma mensagem dessa série especial, Sociedade Sem Corrupção. Deus te abençoe. Confesso que me afastei, me esqueci